E aí eu vou fazer uma análise de uma mão, o 10-10, no torneio 5-5 daily, novo na grade. A primeira coisa aqui é separar entre o pré-flop e o pós-flop. A gente vai fazer duas análises, sendo que um primeiro momento vamos falar só do pré e depois a gente vai voltar a falar sobre o pós-flop. A mão em questão, vamos direto para a mão essa aqui. A gente pode ver que a mesa toda tá com stack tranquilo, com exceção do TG que tem 20 blinds e deixa o jogador de posição intermediária com 9. O resto, principalmente a minha esquerda, tá um stack bem confortável, 35 blinds, 84 blinds, 94 blinds. A sua show chega em gap. Aqui, sobre o alço raise pré-flop, claro que é bem tranquilo, né? Bem obrigatório com 10-10. O size que a gente vai abrir, mesmo sendo esse blind 400, a gente pode abrir até 2.5 se os stacks estiverem bem deep, só que a gente vai ter que abrir 2.5 com quase todo o nosso range. E como a gente quer jogar mais mãos em posição, principalmente contra jogadores mais fracos, a gente vai tender a diminuir um pouquinho o size para 2.2, 2.1 e tentar jogar mais mãos, mesmo que a gente jogue mais pós-flop. Então o padrão que eu estava utilizando era esse mini raise mais um pouquinho, 812. Aqui a gente vai estar abrindo um range bem amplo. Vou pegar aqui no site Float the Turn, que é do Jonathan Little, uma ferramenta que é o Range Analyzer. Ele basicamente é igual a Lab, só que permite nomear os ranges. Então o range que eu vou estar abrindo do cutoff aqui é mais ou menos esse que eu já marquei aqui em azul. Tá. E aí existem, vamos fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar como raise opcional. Uma parte desse range é opcional, que a gente pode não abrir. A gente não vai abrir se o jogador que estiver no botão for um jogador bom, que vai dar muito float, que vai dar tribet, que vai jogar muito bem o pós-flop. A gente vai deixar de abrir algumas mãos. Se o jogador do botão também for muito agressivo, e se os jogadores do small e do big também se encaixarem nessas categorias de serem muito agressivos, a gente vai ter que diminuir um pouquinho as mãos que a gente abre. O padrão é esse aqui. Se a gente fosse escolher algumas mãos para cortar, um raise opcional seria todos esses reis naipados aqui. A gente não precisa abrir essas mãos. O rei 8 é bem tranquilo ainda. O vala 7 e o 10 e 7 também são mãos que a gente pode estar foldando. 9, 7, 8, 6, 7, 5, 6 e 4. O 5 e 4 eu já vou abrir. 5 e 4 off também. Eventualmente o vala 8 a gente pode estar foldando. E o dama 8 também. O vala 9 e o dama 9 se encaixam quase ali no fold. A gente poderia estar foldando se os jogadores são muito agressivos. A nossa esquerda a gente poderia estar foldando esse range aqui. Tá? E eventualmente um 5 e 4. Então esse seria o raise opcional. Essas mãos vermelhas. O raise praticamente obrigatório, que é os 37% que eu vou abrir sempre no cutoff. Está marcado em azul. E de todo esse range a gente vai escolher depois algumas mãos para jogar contra a ação do vilão. Vamos voltar para a ação. Nosso range está definido. O vilão tribetou. E aí quando o vilão tribeta, e aí tribeta um size baixo, veja que a gente abriu 812, ele fez 1900. Menos que 3x. 3x seria 2.400 e um pouquinho, né? 2.430. Então ele tribetou muito, muito baixo. Eu acho que ele tribeta baixo por alguns motivos, ou porque está querendo tribetar uma gama maior do range dele, ao invés de dar call no big, que eu acho que não é uma atitude muito boa. Ele pode estar tribetando esse size porque ele não faz ideia do size que ele deveria fazer, então ele está errando no size mesmo. Errou na hora de digitar, errou na hora de colocar, porque esse size
1.600 seria 2x mais metade. 2.000 seria 2,5x, que seria ok para fazer o raise em posição, mas fora de posição, mesmo contra o cutoff, é um size bem pequeno com qualquer carta que ele resolva fazer, seja com um valor muito grande ou seja com os bleffs. O primeiro ponto aqui da nossa decisão é: primeiro, a gente deve dar 4bet ou call, e aí para isso a gente precisa pensar no range do vilão. Qual é a frequência mínima de defesa? E o que é frequência mínima de defesa? O Big Blind está tribetando e ele tem um risco. Então ele tá apostando mais 1.550, fora os 400 que ele já era obrigatório, para ganhar 1.772. Logo, se a gente fizer a conta, se esse raise dele passar mais que 45,8% das vezes, ele pode fazer isso com 100% do range. Ele podia tribetar o 3,2 e o 7,2, que iria ter um profit imediato quando tribetasse essas mãos. Então, se passar isso ou mais que isso, ele tem um profit imediato. Então, eu tenho que evitar que ele tenha esse profit imediato. Não significa que eu esteja fazendo uma jogada mais EV sempre. Por isso que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho no range. Mas se eu não der o call, ou se eu não der a 4bet com a frequência necessária e foldar muitas mãos, a gente vai estar sendo explorável. E aí o vilão vai estar tendo profit imediato. Então a gente tem que escolher do range que a gente abre quais combos a gente vai defender, seja de 4bet, seja de call. E qual seria o tamanho dessa 4bet. Quando a gente não consegue defender o suficiente, então digamos que a gente precisa defender ali exatamente 55% do nosso range. Se a gente não conseguir defender o suficiente, a gente deveria diminuir o número de mãos que a gente abre para poder jogar mais confortável pós-flop. Então, do range inicial que a gente está abrindo aqui, ao todo estamos abrindo 490 mais 132 combos, tá? Que seriam, estamos abrindo aqui 274 combos ao total. Não, temos que defender, né? A gente está abrindo aqui, se a gente deixar tudo como raise, só para facilitar a contagem lá. A ideia inicial é que a gente está abrindo 622 combos. Se a gente está abrindo 622 combos, a gente vai ter que defender pelo menos 55%, ou seja, 342 combos de defesa obrigatória. Seja esses combos de call, 4bet call, seja eles de 4bet fold, porque eventualmente a gente pode ter alguns bleffs e vai contar no nosso range de frequência mínima de defesa e alguns calls. Na hora de selecionar as mãos que a gente vai jogar de call ou de 4bet, a gente deveria primeiro pensar em alguns aspectos. Deixa eu pegar aqui. O que a gente pode pensar então quando a gente for decidir quais mãos a gente forbeta por valor, quais mãos a gente forbeta por blefe. Aqui só é a conta do forbet e a conta do call, tá? Deixa eu colocar aqui mãos forbet valor e mãos forbet blefe. Aqui a gente vai provavelmente forbetar
o topo do range, pares e premiums hands. Ele vai tribetar pares de raiz, rei, dama, dama, vala, vala, e algumas mãos bem fortes, que são Ás e Rei, Ás e Dama eventualmente. Agora o 4bet por Bluff. Primeira coisa que a gente pode considerar no 4bet por Bluff: blockers. Por que o blocker? Vou mostrar um exemplo aqui. Porque diminui a possibilidade do vilão tá 5betando a gente quando a gente 4beta um blocker. Então vamos escolher algum bom blocker para 4betar por Bluff. Vamos escolher alguma mão com boa equidade. E boa jogabilidade. Quando a gente fala de boa, principalmente quando a gente está falando de boa equidade, a gente está falando de alguns ases naipados e mãos que a gente vai ter uma equidade razoável contra as mãos que ele vai dar call. E quando a gente fala de jogabilidade, a gente está falando de mãos que a gente vai conseguir fazer principalmente um draw ou fazer uma mão forte. A gente vai acertar algumas vezes dois pares, mas a gente vai acertar muito duas pontas, sequência, flush. Então essas são as mãos de boa jogabilidade. E aqui as mãos que eu vou dar call, eu também vou escolher mãos que tenham boa equidade e boa jogabilidade. E as mãos que eu vou dar fold são lixos, mãos fracas, eventualmente algumas mãos que estão muito dominadas. Então a nossa decisão vai estar por aqui. A gente vai considerar esses fatores. Agora vamos olhar um pouquinho aquele range. Eu fiz já uma primeira análise aqui, que seria: eu tirei até essa opção aqui, raise call por trap, porque não fazia muito sentido. Então, inicialmente, o que eu fiz? Estou selecionando algumas mãos que eu vou dar raise e vou dar call na 3bet. Algumas mãos que eu vou dar 4bet esperando dar o call no chove do vilão. Algumas mãos que eu vou dar 4bet all-in, que vai ser por bluff. Eu tenho que pensar aqui se eu tenho 4bet fold por bluff. E as mãos que eu vou dar raise e foldar para 3bet. Então todos os combos estão aqui, que são esses combos iniciais aqui. A gente tem que pensar numa distribuição adequada para eles. Eu fiz uma pré-análise aqui, mas a gente vai refinar. Primeira coisa é pensar que mãos que o vilão está tribetando. É difícil saber exatamente o range. Isso vai depender um pouco se o vilão é um jogador que joga muito bem, é um jogador agressivo, é um jogador passivo. A tendência, vou colocar aqui como call, por exemplo, muitas mãos aqui que eu vou marcar agora em verde são geralmente call. A maior parte dos vilões vai jogar de call. Então todas essas mãos em verde e em azul seria o call, incluindo aqui o dama vala possivelmente. Até o rei vala os vilões costumam dar o call aqui.
8/8 também ele pode jogar de call. Então depende muito da tendência do jogador. Alguns vão jogar até o 9/9 de call e vão tribetar só essa parte forte do range e talvez nem tribete esses ases naipados aqui. Então, se o jogador ele tem um range totalmente condensado, ou seja, que é aquele range que está no topo e vai expandindo. Então, se o range dele é condensado de tribet, o máximo que eu posso fazer é ir aumentando assim exponencialmente. E eu vou aumentando aqui conforme o valor das mãos para baixo, mas sempre vai se concentrar aqui no topo. Se ele tem um range bem condensado, a tendência é essa. Se ele tem um range polarizado, aí vai entrar algumas mãos que eu tinha marcado aqui. Polarizado é porque eu tenho aqui algumas mãos fortes, aqui no topo à esquerda, e algumas mãos relativamente fracas no topo à direita. Então estão em polos opostos, né? E aí eu poderia incluir mais algumas mãos de blefe, como rei 9. Vou deixar o dama vala no range de... deixar no range de call. Vou deixar no range de call. Eu vou colocar essas mãos de volta no range de tribet. Então, o rei 9, rei 8, o dama 9, o 9/7 e o 8/6, o vilão tá tribetando por blefe. Eu vou separar tribet e blefe e vou marcar de novo elas lá. Então aqui ele tá dando call de 40% do range. Ele tá tribetando mãos que tem um valor relativo 7% e tá tribetando por blefe 4%. Se a gente for incluir algumas mãos de blefe, eu também inclui o 8/8, que é uma mão que não... ele pode dar um dar um tribet, ou jogar o pass flop ou foldar para um 4bet, o 9/9 também. E eventualmente ele pode estar tribetando um As-2 off aqui. Então, quase que metade do range ele está tribetando por valor, quase que metade do range está tribetando por blefe. Vamos deixar um As-2 e um As-3. Agora eu equilibrei um pouquinho o range de tribet. Então 12%, aliás, um pouco mais, né? É algo em torno de quase 14% do range ele está tribetando e o resto ele está dando call. Se esse é o range de tribet do vilão, só que eu vou tirar aqui, eu vou deixar só call esses ases aqui. Se esse é o range de tribet do vilão, tribet por blefe, tribet um pouco mais por valor e o range de call, quais mãos jogam mais confortáveis contra esse range? E aqui eu falei alguns aspectos aqui. Se eu for betar por valor, eu vou preferir blockers, equidade e jogabilidade. Por blefe, né? E por valor, eu vou realmente forbetar as mãos mais fortes. Vamos pegar aqui o Holden Eck. Na verdade, pegar o Flopzilla aqui só para mostrar a questão das blockers. Então, quando o vilão tribeta,
e ele está tribetando. Vou colocar aqui as mãos que ele tribeta por valor e que ele tribeta por blefe. Então quando ele está tribetando esse range, que é um range de quase 12%, o que acontece se a gente tiver um AIS na mão? A gente está diminuindo e a gente for betar. Vamos pensar agora que a gente for beta. Qual é o range que ele vai dar o 5 bet shove? Vamos supor que ele vai dar um 5 bet shove ainda com esses ases aqui por blefe. Ele não vai dar um 4 bet shove com dama 9, nem com 9 7, nem com rei 8, nem com rei 9. Rei dama e rei dama off. Ele sabe que também não, ele vai estar muito dominado, então ele vai dar um 4 bet possivelmente com esse range aqui. 5 bet shove com 10 10, Ás dama e alguns ases com blefe aqui. Quando a gente tem um Ás, esse range dele de 6% de 5 bet shove diminui 1%. Cai de 5,88 para 4,94. Que, apesar de ser 1%, ele está reduzindo de 78 combos para 63. Está diminuindo 78 e 63, exatamente. Está diminuindo quase 15 combos aí que ele não tá, são exatamente 15 combos que ele não vai estar chovando a gente. Isso qualquer ás, claro, é a mesma coisa. Se a gente usar um rei, a gente está diminuindo apenas 7 combos e realmente são só os ás e rei, a gente está diminuindo. A dama praticamente não muda, muda só 7 combos. O vala muda 3 combos. Então por isso que a gente fala que os blockers melhores são os ases e os reis, porque geralmente vai ter, vamos supor que ele tivesse aqui ainda o rei dama, que ele chova por blefe e o ás e vala. Quando a gente coloca um ás, a gente diminuiu de 106 combos para 88 combos. E quando a gente coloca um rei na nossa mão, a gente diminuiu de 106 combos para 95 combos as mãos que ele vai dar um 5 bet. Então, se a gente fosse escolher mãos para jogar aqui de call, é de 4 bet por blefe. 4 bet por blefe, tem o 4 bet all in ou 4 bet menor. Vamos pensar se vale a pena colocar as duas situações. A gente colocaria, principalmente no 4 bet fold, poderia colocar dama vala, dama 10, rei 10, possivelmente. E um ás 2, ás 3 como um 4 bet fold. Só que aí a gente tem que ter um range de 4 bet call. Então nosso range de 4 bet fold ele está em 3% e de 4 bet pequeno, né, 4 bet pequeno e fold 3%, 4 bet pequeno e call também 3%, 3,6 aqui. E eventualmente poderia ter um range de 4 bet all in que está chovando, apesar que a gente tem quase 40 blinds, que a gente está chovando para ver se esse range aqui é um range adequado. E a gente vai foldar essas mãos mais marginais e que não tem tanta jogabilidade pós-flop. Essas mãos em azul a gente vai dar call e a gente pode incluir aqui, daí nesse range de 4 bet call, a gente pode incluir, claro, mãos do topo como o Ás ou o Rei. Só que a gente também tem que equilibrar o nosso range de call. Talvez a gente consiga colocar um dama-dama aqui.
e mais um Ás 10 que a gente coloca aqui como range de 4bet e fold. Na hora de decidir quais mãos colocar em cada range, a gente deveria considerar o range de tribet do vilão inicial, que são essas mãos em vermelha e as mãos em verde, e considerar, além dos blockers, que foi um ponto que eu falei, a jogabilidade pós-flop. Para considerar a jogabilidade pós-flop, a gente deveria comparar cada mão nossa em relação ao range inteiro do vilão. Então, se a gente for pegar o range do vilão aqui no Big Blind, que está forbetando essas mãos, se ele está forbetando essas mãos, que é o range que eu atribuí, incluindo alguns combos de blefe, né? As mãos que a gente abriu aqui inicialmente são essas. Então, esse é o range que a gente está abrindo, seguindo a mesma lógica aqui. Se a gente está abrindo esse range, como que esse range se comporta? Vou calcular aqui primeiro. Como que o nosso range se comporta contra as mãos do vilão? Então, primeiro a gente calcula, depois a gente vem aqui e consegue ver a distribuição. Então, o range 8 é o nosso range e o range 10 é o range do Big. Então, o Ás, obviamente, são mãos que têm boa equidade. Tá? A gente pode ainda jogar, claro, elas de call, a gente pode jogar elas de 4bet call. O chove, eu prefiro nunca incluir o Ás no chove, porque existe uma tendência do vilão foldar para esse chove um pouco mais forte. A gente não quer que ele folde quando ele está no topo do range, principalmente. Rei, dama, dama. Vamos olhar as mãos, as piores mãos aqui do range. Então, um dama 8 off, a gente tem só 30% de equidade. Um 3 e 2 na naipado ali. 3 e 2 na naipado nem tava no nosso range, né? Deixa eu voltar aqui. 3 e 2 nem tava no nosso range. Aí é muito loose, né? Então, um dama 8 tem 30% de equidade, não vai jogar muito bem o pós-flop. Poderia até escolher o dama 8 como uma mão pra gente dar um 4bet por blefe, ou talvez mesmo foldar. 5 e 4, 31%. 8 e 7 é uma mão que tem 32%, mas sendo um off, depois numa tribet do vilão, se a gente não acertar duas pontas do flop, a gente vai ter que foldar. Então é uma mão que a gente pode avaliar se te dá o call, ou se a gente já folda direto para a tribet do vilão. 7 e 6 naipado, 6 e 5, então as piores mãos aqui, na teoria a gente vai colocar elas ou no range de 4bet por blefe, ou no range de fold, e deixar menos elas no range de call. Aí já entra o rei 8, que tem algum blocker relevante do rei. Dama 9 off, 33%. Um 8-6 naipado, tem 35% de equidade, já é uma mão
um pouquinho melhor para dar o call, até por ser naipado, mesmo tendo um gap. É melhor que o dama 8 naipado para dar o call, que é melhor que, claro, o rei 3 naipado para dar o call. Então, essas mãos que vão subindo a equidade aqui, principalmente o 5 e 4 naipado, já está mais no nosso range de call. 7 6 naipado. Um rei 8, apesar de ser uma mão com uma boa equidade aqui, ela não vai jogar muito bem o pós-flop, já que se a gente der o call, a gente pode estar dominado por muitos rei X, e quando acertar o rei não vai ser muito bom. Então essa equidade é relativa, a gente tem que tomar cuidado com a reversa de imply odds, né? Quando acertar o rei. Dama vala, então conforme a gente vai subindo aqui nesse range, a gente vai vendo mãos que tem mais equidade. Mesmo o Ice 2 off tem uma equidade razoável, só que o Ice 2 off a gente vai estar também com muita implied odds reversa, principalmente quando acertar o Ice, ou até mesmo quando bater dois ases no flop, apesar de diminuir os combos de Ice que o vilão tem. A gente vai sempre se complicar quando der esse call com o Ice 2 off. Prefiro colocar no range de 4bet ou de fold. E aí vão melhorando as mãos aqui, Ace 6, Ace 8, o Rei Dama já é uma mão elegível para dar o call, jogar o pós-flop. Também a gente pode colocar no nosso range de 4bet. Rei Vala, e assim a gente vai melhorando a equidade das mãos até chegar ao topo do range. Então se a gente for escolher mãos para dar o call, eu prefiro dar o call com essas mãos naipadas, principalmente essas mãos um pouco mais fortes. E dar o fold com todas as outras, ou incluir as mãos no range de 4bet por bluff. Tudo isso é muito hipotético, porque a gente não sabe exatamente como que o vilão também vai reagir à nossa 4bet. Então eu preferi fazer uma análise aqui no Card Runners, plotando esses ranges e tentando chegar mais próximo de decisões mais EV. Só fechando um pouquinho a árvore. Aqui ele permite que eu coloque todos os sizes que eu quiser, todos os jogadores e situações. Eu praticamente ignorei o cenário do small ou do botão tá reagindo, então eles realmente foldaram, como se eles tivessem foldado e só o big tomou uma decisão aqui. Então a gente vai estar abrindo esse range, que é o range que eu postei lá, e vai estar foldando todo esse outro range aqui. Então aqui ele mostra o EV da mão. Aqui essa numeração depende muito de como que eu coloco lá, se eu coloco por ICM, se eu coloco por equidade, quantos jogadores tinham no torneio ainda. Então essa equidade, esse EV aqui, ele é muito dependente, ele faz a conta de quantos jogadores tem ainda, porque ele calcula não o EV da mão, mas ele calcula exatamente qual que é a nossa chance de ganhar o torneio com essa jogada. O quanto que isso aumenta? Aumenta em 0,x%. Então esse EV aqui considera um pouco isso. Eu deixei lá uma estrutura com vários jogadores, né, ainda por falar, porque estava no meio do torneio. E eu não vou me ater tanto aos números, ou seja, pouco importa se é 27 ou se fosse 500. Eu só vou ver a comparação relativa entre o 27, por exemplo, do Ais e o 99 do 22, 929 do 22. A gente já consegue ver que eventualmente a força das mãos muda muito. Então esse é todo o range que a gente abriu. O Big Blind eu coloquei aqui algumas opções para ele. Ele pode dar o call, e aí eu selecionei um conjunto de mãos que ele vai dar o call. Ele vai dar o 4bet, e eu coloquei aquelas mãos que eu falei. Ele vai dar 3bet, né? Coloquei aquelas mãos que eu falei, incluindo aqui o call, essas mãos em verde. Várias mãos que vão ter boa equidade ainda com o nosso raise pequeno do cutoff. Nosso range vai ser bem amplo. Mãos de fold, entraram aqui todos esses lixos, que vai ser ruim ele tá defendendo versus o raise do cutoff.
Eu incluí erroneamente aqui um Ace 3 e um Ace 2. Eu acho que eu posso colocar ele tanto no range de tribet como no range de call. Prefiro colocar no range de tribet dele. O dama vala posso colocar no range de call ou no range de tribet, como eu falei, depende muito. Eu vou deixar o range de tribet dele com essas mãos do topo, incluindo o 8-8, essas mãos aleatórias aqui, que são mãos que têm boa jogabilidade, caso ele tribete o tome call. Se ele tribetar o dama 9, o vala 8, o 9-7, o 8-6, ele ainda vai poder jogar o pós-flop. Se ele tribetar o Ace 5 até o Ace 2 e tomar um call, ele vai poder jogar o pós-flop ainda, barrelar em várias situações, e o rei 9 e o rei 8 pelos blockers. Então esse é o range do vilão, considerando o tribet, considerando o call e considerando o fold. Eu não considerei aqui um tribet maior dele, que seria o correto, né? Ele dá um tribet maior, mas como ele já fez a ação dele, coloquei somente o range que eu atribuí para ele. Todas as outras mãos do range dele vieram aqui para call, que eu marquei lá, e as outras mãos foram para o fold. Tá, o dama vala, se for ver, ainda está no fold aqui. Dama vala está no fold porque eu tinha marcado ele aqui, mas eu não tinha calculado. Então, à medida que eu ajustei aqui, o dama vala saiu do range de fold. Então, o range de fold vai ficar realmente essas mãos mais lixo aqui. Esse é o range de call dele. E esse é o range de tribet. Pode ver que todas essas mãos aqui, ele está dando um tribet positivo. Curioso aqui é que o rei 9 e o rei 8, aqueles ases, a dama 9, o vala 8, o 9-7 ficaram com uma equidade bem parecida ali de tribet. Você vê que o dama 9 também tem uma equidade bem parecida com o 8-8 para tribet. As mãos de call realmente ficaram mãos com call bem marginal, mas a pior mão está mostrando um EV ali de 9. Então o call realmente mais marginal ali é o 5 e 4, por aí 5 e 4 off, 6 e 5 off, e ainda são mãos razoáveis. Depois que ele dá o tribet pequena, a gente vai ter algumas opções aqui. A gente pode dar uma 4bet pequena, a gente pode dar uma 4bet all-in, a gente pode dar o call e a gente pode dar o fold. Se a gente der o all-in, ele pode dar o call ou fold. E se a gente der o tribet pequeno, ele pode dar o all-in ou fold. E se ele der all-in, a gente pode dar call ou fold. Oi, o que tem, seu pai? Vou fazer essa pergunta pra ele agora. Uhum. Do range. Só diminuir aqui. Das mãos que a gente vai dar o raise all-in. Vamos ver o EV das mãos. Pode ver que aqui o Ais é sempre EV. O Ais vala, o rei vala, o Ais 10, o rei 10, o dama 10.
elas não são EV+. Por que possivelmente? A gente não são mãos muito boas pra gente dar o 4bet all-in. Porque quando a gente toma call, a gente dá um all-in, a gente toma call aqui do Big Blind, o range dele vai ser um pouco mais restrito. Eu coloquei esse range de call e as outras mãos ele vai foldar. Vamos supor aqui que eu queira mudar esse range de call. Eu coloquei o range mais forte aqui pro range de call dele. Eu não acho que ele vai dar call com ases fracos. Vamos supor que ele dê call com rei e vala, com as e vala, com 9-9, com 8-8. Essas mãos ainda vai ser um bom call dele na 4bet, considerando que a gente está 4betando esse range. E conforme eu aumentei os combos de call dele, a gente pode ver que todas as outras mãos, além do Ás, ficou bem ruim, porque a gente vai estar arriscando muito e tomando call de parte do topo do range, mãos que vão ter boa equidade contra a gente. Então essas broadways, esses pares baixos e os as snipados começam a ser ruins para dar o 4bet all-in. O 4bet all-in é melhor quando a gente tem fold equity, se a gente vai achar que ele vai foldar mais mãos. Aqui ele está foldando, mas não o suficiente. Eu realmente acho que ele não vai dar o call com todas essas mãos, apesar de ser um EV+. Então, mãos que ele vai dar o fold, eu acho que inclui o rei vala, inclui o ás vala, inclui o 9-9 e o 8-8. O ás vala naipado e o rei dama naipado depende muito do jogador. Alguns vão dar call por ser situação de cutoff versus big, outros vão foldar. Se eu tirar essas mãos e deixar somente essas em verde, eu volto a ter um all-in positivo com todos os ases naipados e com todos os pares, e essas brothers são ruins ainda. Então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essas brothers do meu range de all-in, porque nunca vai ser bom. Por mais que eu edite o range dele lá, nunca vai ser bom eu dar all-in direto com essas mãos. Então eu vou tirar essas mãos aqui e vou dar um raise pequeno. Posso dar um 4bet e fold. E aí, por que eu deixei aqui o ás? Se eu tiver 4betando apenas, ou ao invés do ás, pode ser que eu deixe o dama-dama e o vala-vala. Vou deixar o dama-dama e o vala-vala no range de 4bet chove e vou tirar o ás. O ás eu vou tribetar menor. Então no meu range de 4bet all-in tem dama-dama, vala-vala, que são muito bons, que são os meus combos de valor, e tem algumas mãos de blefe, que é o ás 5 até o ás 2, naipado, e o 6-6 e o 2-2, que ainda tem um EV positivo, eu dar esse 4bet all-in. No range de 4bet pequeno, tem algumas mãos aqui que realmente são ruins agora, ou seja, o ás e vala, o rei vala, eles continuam sendo ruins. Vamos ver o quão ruins eles são. Eles continuam sendo um pouco ruins no meu range de 4bet ali. Pequeno, porque a gente vai estar tendo que 4betar. E aí depende se a gente vai dar o call quando o vilão chovar. E aqui, o ás e vala, ele é um call ainda, se o vilão chovar. Então por isso que ele se torna uma boa possibilidade de tribet. O rei vala, o ás 10, como a gente está foldando, eles já são bem ruins. Eu posso considerar apenas o ás 10 ali para dar também um 4bet pequeno. Então vou colocar no range de call o ás vala e o ás 10. No range de tribet pequeno
Aí eu posso colocar alguma mão naipada aqui para tribetar por blefe, que é o dama 9, farbetar por blefe, da farbet fold com o dama 9, da farbet fold com o vala 9. Apesar de serem menos EV, a gente está equilibrando um pouquinho mais o nosso range. O vilão vai estar chovando esse range aqui. E a gente vai estar dando call. Deveria dar call ainda com o dama 9, mas é um call bem marginal, então a gente vai foldar o dama 9 e foldar o vala 9. Agora, se a gente tribetar e o vilão foldar, esse tribet é bom. Eu não acho que ele vai dar muito call nessa tribet, porque ele está fora de posição. Se a gente der a 4bet, vai ficar um stack bem difícil dele jogar pós-flop. Se a gente incluir um range de call, possivelmente o dama vala e o dama 9 e o vala 9, principalmente naipados, melhoram ainda a equidade. Então é basicamente esse range que a gente vai trabalhar, esse range de all-in. Nosso range de call vai ter todas essas mãos que ainda é um EV bem positivo. O único problema aqui matemático é que o nosso range de call, como não considera o pós-flop, a gente está considerando que a mão vai de check down, ou seja, como se fosse check check até o river. Então ela vai considerar a equidade inicial da mão antes do flop. Como a gente tem posição no pós-flop, a gente vai ter um pot razoável. Essas mãos que têm boa equidade para dar check down, provavelmente elas são melhores ainda, porque elas vão pegar melhor equidade e vão pegar oportunidades para eu blefar no flop, no turn ou no river. E essas são as mãos que a gente vai dar o fold. Aí para compor o nosso range de tribet, call, size de tribet, size de 4bet, a gente vai sempre ir fazendo essas adequações aqui. A gente pode criar outros sizes de 4bet. A gente pode deixar todo o nosso range de call, e conforme a gente for trabalhando com as ações do vilão, a gente vai adequando melhor o nosso range. Aqui só algumas considerações caso a gente for dar o call. É que a gente tem que pensar qual é o range que o vilão vai se betar. Então a gente tem que jogar mãos que tenham boa equidade. A gente sabe que a gente vai ter sempre muitas... a chance de flopar um set é pequena, então a gente não vai jogar apenas por set value, a gente vai jogar pelo valor do 10-10. E vão vir muitas cartas acima do 10-10. Então a chance de vir overs é quase 70%. Então se a gente jogar de call, no caso o 10-10, o 9-9, o 8-8, a gente tem que saber que a gente não vai foldar no pós-flop quando vier uma over. Essas são as principais considerações. Aqui tem só algumas fórmulas que eu já tinha mostrado antes. E é isso, acho que o nosso range ficou um pouco diferente do range inicial. Eu posso trabalhar esse range também para ir ajustando e tirando sempre as mãos que são menos EV. Só que eu vou cada vez mais deixando somente mãos de valor e tirando mãos de blefe. Porque aqui, se tivesse o call do vilão na tribet pequena, essas mãos seriam com certeza uma possibilidade. Se eu incluir um range de call dele, e aqui ele dá win com essas mãos. Vou ter que colocar um check down aqui. Check, check.
gente considerar aqui algumas mãos que ele vai dar o call ainda. Aí eu vou considerar algumas mãos que ele vai dar o in e algumas mãos que ele vai dar o call. Aí o vilão deveria dar o call nessa tribet com 9-9, 8-8, dama 9, vala 8. E ainda assim o dama 9 e o vala 9 não ficaram bons, nem o as de vala nem o as de 10 ficaram assim tão bons. Eu dar agora tribet pequena. Já o da tribet ao in, as mãos continuam sendo EV, já que ele vai foldar muito. E as mãos de call praticamente não mudaram. Basicamente isso, e conforme a gente for editando os ranges, tirando mãos mais EVs e tentando equilibrar o range, a gente vai chegar em outra conclusão. E a ideia depois é vir aqui no nesse site, por exemplo, a gente consegue colocar todos os ranges, descrever o que eles são e gerar uma imagem aqui para download. E aí em cima dessa imagem aqui a gente pode depois salvar e deixar como um range padrão para estudos ou um range padrão para a gente estar tendo em mente ou tendo de apoio quais mãos a gente vai forbetar, quais mãos a gente vai dar call numa situação parecida. É isso.